Olá, paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Cláudia, eu sou da Assembleia de Deus Ministério de Cordovil. Hoje eu vim aqui para nós compartilharmos um pouco sobre lições bíblicas aqui da revista da CPAD, que fala sobre tempo, bens e talentos. E nós vamos começar a compartilhar sobre a lição de número 11, que fala a mordomia das obras da misericórdia. Então, irmãos, eu acho que antes de começar é bom, eu sei que nós já estamos há 10 lições falando sobre a parte de mordomia, mas algumas pessoas é o primeiro vídeo que vão estar assistindo, então eu acho importante nós colocarmos sobre o que é mordomia, o que é um mordomo hoje, porque é isso que Deus nos chama para sermos mordomos da sua casa. Então, segundo o dicionário Aurélio, ele vem dizendo que o significado de mordomo é encarregado em administrar a residência alheia ou que administra os bens de outra pessoa. Então é isso que Deus espera de nós, que nós possamos administrar a sua casa, porém Deus ele tem exigências de padrões e nós vamos ver isso um pouco mais à frente. E aí também nós vamos falar sobre misericórdia. E o que é misericórdia? Eu acho que misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, como já diz a palavra de Deus. E é a causa de eu estar aqui hoje falando, de eu ter levantado nessa manhã, porque em todo momento a graça do Senhor ela nos alcança. Então, glória a Deus por isso. Então, vamos começar aqui. O texto áureo nos diz assim, em Tiago 2,13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. A verdade prática que diz: o cristão tem o privilégio de exercer a misericórdia junto aos necessitados como expressão de amor a Deus. Então, irmãos, nós temos aqui também a leitura diária, que ela vem falando sobre vários textos pertinentes, né, à misericórdia. E eu acho importante nós frisarmos, como ele diz aqui em Salmo 103:8, deixa eu até abrir aqui para nós lermos sobre isso. E ele fala, né, sobre Salmo 103, versículo 8, que ele vem dizendo: o Senhor é misericordioso, lento como a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. E tem outros textos aqui, como ele vem falando em Tiago 4,17, como ele diz como devemos nos aplicar às boas obras. Eu recomendo que os irmãos também possam ler um versículo por dia, mas eu acho que isso nos ajuda muito na nossa caminhada para estar absorvendo o conteúdo da lição. E na leitura bíblica em classe, ele vai tratar sobre dois textos, Atos 4 e Lucas 10, que ele vem dizendo assim, Atos 4, versículo do 32 ao 35. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam casas vendiam, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos e repartiam-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, irmãos, eu acho que na igreja de hoje nós precisamos relembrar isso, que eles olham aqui que ninguém tinha coisa alguma, eram todos de todos. Eu não estou aqui para defender o socialismo, muito pelo contrário, eu não sou a favor. Eu acho que a meritocracia ela existe sim, porque Deus ele está aqui para todos. Se o ímpio estuda e o justo não quer estudar, e na hora da prova ele quer fechar o olho e achar que Deus vai ter que ser cartomante e revelar para ele, isso não vai acontecer. Mas eu estou dizendo que se nós aplicarmos o texto da palavra de Deus como antigamente, em Atos dos Apóstolos, quando ele fala que todos repartiam as coisas e ninguém tinha necessidade, nós também podemos trazer isso para a nossa realidade hoje, quando na nossa igreja nós temos a campanha do quilo, para estar ajudando irmãos a terem cestas básicas que não têm, e às vezes para nós isso é tão
minúsculo que nós esquecemos e não damos o devido valor. Quando às vezes a equipe de missões pede uma oferta e nós achamos assim, mas é tão pouco, se eu der R$10, se eu der R$5, mas se todo mundo desse um pouco, ao final, como aqui no texto, fossem repartidos, ninguém teria necessidade. Então, irmãos, nós precisamos também nos abraçar como igrejas, como irmãos em Cristo Jesus e olhar com misericórdia para a necessidade do nosso próximo. Vamos dar continuidade aqui no texto de Lucas 10, que no versículo 30 ele diz assim: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando se retiraram, deixando-o morto. Aí no versículo 36 e 37 ele diz: Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz a mesma coisa. Então, irmãos, nós precisamos usar de misericórdia para com o nosso irmão. Para com aquelas pessoas que estão lá no mundo, que às vezes a gente não tem paciência. A pessoa entra na igreja, sai da igreja, a pessoa não consegue ter uma coisa. Irmãos, mas nós temos que perseverar em oração, tendo misericórdia do nosso irmão, assim como Deus tem nós. Porque às vezes o nosso problema não é entrar e sair da igreja, o nosso problema não seja bebida, não seja droga, mas nós temos um problema e constantemente a misericórdia de Deus nos alcança para que nós hoje possamos estar aqui falando e ouvindo da sua palavra e perseverando. Então é somente com a misericórdia. Então a mesma misericórdia que nós queremos que Deus aplique na nossa vida, nós temos que aplicar na vida do nosso irmão. Vamos dar continuidade então aqui na introdução, que diz o seguinte: Nesta lição veremos que Deus requer que seus filhos obras de misericórdia com o fruto do amor cristão. Os servos de Deus, portanto, devem expressar a virtude da misericórdia divina. Esse sentimento é o que deve dominar o coração dos cristãos. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, como diz Salmo 103:8. Então, irmãos, como nós já falamos, misericórdia, essa é a palavra dessa lição. Significado de misericórdia. Vamos falar então sobre a definição. A palavra misericórdia vem do latim e significa compaixão sucinta pela miséria alheia, indulgência, graça, perdão. No Antigo Testamento, o termo está presente em texto como: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, como nós já conhecemos em Salmo 23, versículo 6. Misericordioso. A palavra misericordioso no grego tem o sentido de entranhas de misericórdia ou de bondade. A expressão indica o sentimento que vem do íntimo, das entranhas do coração. Ele mostra que servimos a um Deus de misericórdia, longanimidade e benignidade, como nós já falamos em Salmo 103:8. Essas são as qualidades morais de Deus. Então, irmãos, o que acontece? Se nós formos conjecturar hoje a nossa realidade, eu tenho uma filha pequena. De forma nenhuma eu colocaria minha filha para ser criada ou para ser ensinada por alguém que não aplica dos mesmos valores que eu. Porque senão automaticamente, como ela está em processo de aprendizado, ela aprenderia, vamos dar um exemplo, falar palavrão, aprenderia outros tipos de músicas que não procedem do que eu gostaria. Então a mesma coisa é Deus. Ele mesmo fala que essas são as qualidades morais de Deus. O que Deus espera é que nós possamos buscar as mesmas qualidades morais de Deus. Como aplicar a misericórdia na vida do meu irmão em amor. Porque no momento em que eu quero algo para minha vida, eu preciso me aperfeiçoar para alcançar isso. Quem se identifica com ele por meio do Espírito Santo deve manifestar tais qualidades morais. Então, nós precisamos pedir o Espírito Santo de Deus para aplicar na nossa vida o aprendizado, nos abrir o nosso entendimento para que possamos absorver, abrir o nosso coração para termos um pouco mais
de mover do Espírito Santo na nossa vida para que possamos alcançar o nosso próximo mediante o amor e a misericórdia. Aí vamos dar continuidade aqui no próximo tópico, que vem falando sobre a mordomia da misericórdia cristã. E ele vem dizendo: a misericórdia é como o amor, pois ela só tem valor se for praticada. As obras de misericórdia estão inseridas no contexto de boas obras inerentes à vida de todos os salvos em Cristo Jesus. Então, irmãos, todos que são salvos em Cristo Jesus teve uma mudança de comportamento. Outrora éramos uma pessoa no mundo e hoje estamos buscando a perfeição para que possamos alcançar a misericórdia de Deus na nossa vida e possamos chegar no céu. E nós temos que ter essa misericórdia para alcançar nossa família, para alcançar nossos amigos, para alcançar nossos colegas de trabalho, porque o objetivo de Deus, quando ele mandou Noé fazer a arca, era que a arca tinha espaço para a família. E às vezes, no decorrer da nossa fé, da nossa caminhada, a gente acha que é tão impossível, acha assim, não, tá bom aqui, eu fui salva, mas a minha família tá lá, irmãos. Existe espaço na arca também para nossa família e nós não podemos desistir disso. Em misericórdia, em amor, nós podemos mostrar através do nosso exemplo que quando Jesus entra na vida de uma pessoa, há mudança, há amor de Cristo na vida da pessoa, há misericórdia, há amor que a gente alcance o ímpio, alcance a nossa família, não sendo crentes chatos, como às vezes nós somos, mas sendo alguém que não precisa abrir a boca para falar assim, não fala palavrão ainda que eu sou crente, mas quando a pessoa olhar para você, ela diga assim, eu não posso falar palavrão porque a pessoa é crente, eu não tenho o que falar, mas o meu exemplo de vida, a minha vida tem que demonstrar ao meu próximo que existe Deus na minha vida e que esse Deus já fez mudança. E aí, dando continuidade aqui, ele diz assim, obras de misericórdia na prática. Na parábola do bom samaritano, que se encontra em Lucas 10, Jesus respondeu a um doutor da lei acerca da vida eterna. Ele diz que diante de um homem assaltado, caído à beira do caminho, 3 personagens se destacam. Primeiro, um sacerdote que, vendo o homem caído, passou de largo. Depois, um levita que ignorou o enfermo. E, por fim, um samaritano que cuidou do homem e o levou a uma hospedaria. Veja a pergunta de Jesus ao doutor da lei. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Nosso Senhor mostrou que a misericórdia não deve ser apenas um sentimento, mas uma ação. Vai e faz da mesma maneira. Então, irmãos, às vezes, nós temos muita teoria de misericórdia. E quando nós temos alguém fraco do nosso lado na igreja, que a gente às vezes fala assim, não, olha, pessoa atribulada, pessoa com dificuldade, não, melhor a gente se afastar. E Deus, ele traz a consciência, porque nós temos o Espírito de Deus que nos traz a consciência daquilo que é certo e errado, porque nós somos conhecedores da palavra. Eu mesmo, muito recente isso, e eu passei por uma experiência, eu conheci um casal, muito recente o conhecimento, e esse casal, eles estavam com muitos problemas, e eu automaticamente falei assim, caramba, porque todos os episódios desse evento, esse casal tá muito próximo, não poderia ser outra pessoa para me agregar, para isso, para aquilo. E nesse momento, a palavra de Deus sobre misericórdia veio até mim, me repreendendo, dizendo assim, cadê o amor, Cláudia, cadê? E aí, automaticamente, Senhor, me perdoa, porque realmente a sua misericórdia me alcança, então eu tenho que alcançar os meus irmãos. Então, eu comecei a mudar isso na minha vida e tenho pedido a Deus todos os dias, Senhor, me ajude a melhorar em relação a isso. E ele diz aqui, somos criados para as boas obras. O apóstolo Paulo ensinou aos crentes de Éfeso que a salvação não vem pelas obras, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, porque somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, a qual Deus preparou para que andássemos nela. Assim devemos praticar as boas obras, porque somos salvos e fomos alcançados pela graça de Deus. Os que creem em Deus procuram aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Dentre as boas obras, podemos listar algumas obras de misericórdia.
Aí vamos falar então agora sobre, na área das necessidades humanas, quem faz a obra de misericórdia em prol dos carentes, necessitados e vulneráveis sociais está fazendo ao próprio Cristo, que é a questão que nós mencionamos sobre o trabalho missionário. E às vezes a gente fica assim, não, se eu der só R$ 2, só R$ 5 é muito pouco. Mas se nós formos colocar no coletivo, todo mundo contribuindo, a gente vai conseguir servir o nosso próximo. E é como aquela oferta da viúva. Não, é 2 moedinhas, mas era o melhor que ela tinha. E qual é o melhor que nós temos para dar na obra de Deus? Às vezes o nosso melhor não é dinheiro. Às vezes uma pessoa está desempregada, uma pessoa realmente não tem, vive num limite, mas eu tenho trabalho, eu tenho a mão de obra, eu tenho a oração. Assim como a obra missionária, ela é feita entre doar, entre orar e entre ir. E nem sempre a pessoa tem as 3 características, mas eu não vou, mas eu posso orar, eu posso doar. Não, eu vou, mas eu não tenho para contribuir, mas eu posso orar e posso ir. Então, assim, nós podemos buscar o melhor que Deus nos dá de recurso para podermos usarmos na obra. Pois assim as Escrituras afirmam, e respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, em Mateus 25:40, Jesus nos diz sobre isso, que quando nós fazemos aos pequenininhos, também estamos servindo a Deus. Aí vamos falar agora na área das necessidades espirituais. As necessidades espirituais do homem são tão urgentes que Deus enviou o seu Filho para salvá-lo de sua miséria. Este ato nos lembra quando o profeta Jonas entristeceu-se por causa da compaixão de Deus pelo povo de Nínive. Eis, porém, que o Senhor lhe respondeu: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda, e também muitos animais. Isso prova, conforme a palavra de Tiago, que a misericórdia triunfa o juízo. Então, irmãos, nós precisamos também lembrar disso, que às vezes nós falamos sobre coisas materiais, sobre sonhos, e isso são tão importantes quanto mas também nós precisamos pensar sobre as necessidades espirituais. Nós temos que orar pelo campo missionário, nós temos que orar pela nossa vida espiritual, nós temos que estar em constante busca, ainda mais no século XXI, onde tudo aquilo que a Bíblia veio construindo na nossa vida, veio nos trazendo como uma verdade, o mundo vem tentando destruir a questão da família, a questão dos valores morais estão se perdendo, e nós temos também que orar por isso, para que Deus nos dê sabedoria para saber como agir, porque nós estamos em dias maus, mas Deus ele pode nos orientar qual é o melhor que nós temos que fazer nesses dias. E vamos falar aqui também sobre na área de evangelização e das missões. As Escrituras Sagradas mostram que a obra da evangelização e missões é central no Evangelho. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. É muito clara a necessidade espiritual do mundo. Infelizmente, o investimento na obra missionária ainda é muito pequeno. De um modo geral, gastamos mais com outros empreendimentos e objetos pessoais do que investimos em missões e na evangelização das almas perdidas. E nós já tínhamos falado sobre isso, quando falamos sobre a área das necessidades humanas, porque o trabalho missionário é também uma necessidade humana. Tem muitas pessoas ainda em muitos lugares que não tiveram a oportunidade de conhecer a Deus. Então nós temos que investir o melhor que nós temos. E qual é o melhor que nós temos hoje? Isso é uma reflexão para a nossa vida. Às vezes nós temos o melhor e abrimos mão de fazer o melhor, porque naturalmente o ser humano ele é egoísta. Nós queremos o melhor para nós, a melhor viagem, o melhor passeio, o melhor carro, a melhor roupa. E isso não é pecado, não é mesmo. Eu também sou a favor disso. Eu acho que a meritocracia ela é válida. Quanto mais eu busco, mais abençoado eu serei. Quanto mais coração aberto para investimento na obra, mais abençoado eu serei. Não é porque é uma troca, mas é porque é a lei da semeadura. Aquilo que eu planto, eu colho. Deus, ele é justo. A semeadura é livre. Eu posso plantar o que eu quiser, mas a colheita é obrigatória. Então, nós temos que pensar sobre isso.
Aí vamos falar aqui também a falta de misericórdia pelos pecadores, que foi o que nós falamos no início da aula sobre o alcance da misericórdia para os mais fracos, para os pecadores, para as pessoas que estão no mundo. Há uma negligência por parte de muitas igrejas na pregação do evangelho. Isso é falta de misericórdia. A Bíblia mostra que Deus amou o mundo e não um grupo seleto de privilegiados. Ele quer salvar a todos em Jesus Cristo. O nosso Deus é amor, longânimo e misericordioso. Ele não tem prazer na morte do ímpio. A ordem do Senhor Jesus é muito clara. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, irmãos, Deus ele não faz acepção. Às vezes nós pensamos assim, não, aquele que cai toda hora, aquele que é fraquinho, aquele que não quer compromisso, às vezes a pessoa quer. E Deus ele também conhece o coração, ele sonda, né? Aquilo que nós não conhecemos, ele conhece. E o que nós temos que fazer como servos de Deus é ir, pregar o evangelho, mostrar a misericórdia através de ações, e o restante é Deus que faz a obra. Assim como a palavra de Deus fala que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus, nós temos que fazer a nossa parte e botarmos o nosso joelho no chão e orar para que Deus ele possa dar o crescimento naquilo que foi pregado. Aí vamos falar agora um pouquinho sobre os cuidados nas práticas das boas obras. As boas obras devem glorificar a Deus. No Sermão do Monte, Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Por isso, as obras de misericórdia devem ser feitas com humildade e sem buscar a glória para quem as pratica. Assim o Senhor ensinou como devemos ajudar o necessitado. Quando, pois, deres esmola, não faças trocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, irmãos, é aquilo que a própria palavra de Deus fala. Quando uma mão dá, a outra não precisa ficar sabendo. Nós temos que contribuir, e isso não é para mérito próprio, porque se hoje nós estamos numa posição de doar, possamos nos sentir privilegiados. E também não é vergonhoso, se Deus nos permitir estar numa posição de receber do nosso irmão. E às vezes nós temos essa dificuldade, principalmente quando nós já estivemos numa posição um pouco mais elevada, e aí Deus, por algum processo pessoal ou momentâneo ou espiritual, Deus nos permite descer e sair de um padrão de doar para receber. Isso não é vergonhoso. Sendo que no momento que eu estou doando, Deus não quer que eu faça isso para poder usar para o próximo, para usar para me autopromover. Se eu estou numa posição de doar, eu tenho que me sentir privilegiada em doar, porque Deus me colocou nessa posição. Eu poderia estar numa posição menos confortável, que é de receber. Então, vamos falar aqui sobre as obras de misericórdia são obras de amor. Elas são partes da prática do amor cristão que, segundo Jesus, deve ser estendido até mesmo no inimigo. Nesse sentido, o apóstolo expressa esse ensino. Portanto, se teu inimigo te der fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Somente com a graça de Deus e na força do Espírito Santo, o cristão pode cumprir o amar o inimigo. Nós não precisamos falar mais nada em relação a isso, porque é uma verdade. Uma coisa é nós vemos um amigo sofrer e nós estarmos ali para apoiar. Outra coisa é a gente ver o inimigo, alguém que já quis fazer muitas coisas daquilo que nós precisamos, muitas maldades, porque o mundo é natural, carnalmente, se nós também não vigiarmos como cristãos, a gente faz maldade com o nosso próximo, e nós temos que servirmos, mas esse é o mandamento de Deus. Então que Deus possa nos abençoar, que nós possamos orar para que o Espírito Santo de Deus nos ajude se nós um dia chegarmos a essa posição. Obras de quem é salvo. Tiago diz que as obras dos salvos devem ser a expressão da fé, a qual sem elas de nada aproveita. Ele exemplifica esse ensino referindo-se ao caso de um irmão ou irmã carentes sendo despedidos de mãos vazias. Neste caso, nenhum proveito se materializa. E conclui:
assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Segundo Tiago, as obras é o testemunho da fé perante os homens. Então, irmãos, foi como nós falamos no início da aula, né? E, na verdade, todo esse conteúdo que ele nos colocou aqui, ele fala sobre isso. Que a obra de Deus, que a fé sem obras é morta. Não adianta eu dizer que acredito em Cristo, que eu aceitei Jesus, que Ele transformou a minha vida, se eu tenho várias ferramentas na minha mão, mas eu sou tão egoísta a ponto de não querer usá-las para poder favorecer a obra de Deus, para poder alcançar o meu irmão, para poder alcançar a minha família. Então, Deus nos deu a nossa ferramenta. A análise que nós temos que fazer hoje, qual é a ferramenta que Deus me deu? Foi o ensino? Foi a intercessão? Foi o louvor? Foi a pregação? Foi limpar o chão da igreja? Foi servir a cantina? Qual foi a ferramenta que Deus nos deu hoje para nós exercitarmos na obra de Deus, a obra, para que a obra seja feita e a nossa fé não esteja morta e ela esteja viva, que nossa vida seja usada como instrumento nas mãos de Deus. Então, assim, que essa reflexão nessa manhã fique para a nossa vida, que nós possamos pensar, Senhor, e se eu não sei ainda, você pode estar se perguntando, eu não sei ainda para que Deus me chamou. Então, você ora e pergunta a Deus, porque Ele tem todas as respostas. Às vezes não é a resposta que nós queremos, mas Ele tem a resposta. Às vezes nós até sabemos qual é a resposta e não queremos aceitar, porque é algo muito humilde, é algo que eu acho que eu não vou alcançar, é algo que talvez eu não acredite, mas nós precisamos orar e pedir a Deus que a nossa vida seja um instrumento para a tua obra. Então, irmãos, vou ler agora aqui a conclusão dessa lição, que diz assim: não somos salvos pelas boas obras, mas as praticamos porque somos salvos. Precisamos testemunhar nossa fé ao mundo por meio das boas obras. Logo, devemos realizar as obras de misericórdia no âmbito material e espiritual. O nosso Deus amou o ser humano por inteiro. Este tem necessidade do corpo e na alma. As obras de misericórdia são o testemunho bíblico da nossa fé. Então, irmãos, que possamos levar isso, que não é pelas obras que somos salvos, porque se fosse assim, as pessoas que estão no mundo, que doam as coisas, fazem, elas seriam salvas. Mas a gente sabe que só existe um intermediador entre nós e Deus, que é Jesus. E se a gente não acreditar na vinda de Jesus ao mundo e que existirá uma volta para buscar a sua igreja, não existirá salvação, por maior que seja a nossa obra. Mas que se nós já somos salvos, já acreditamos nessa verdade que já foi comprovada, que nós sentimos Deus na nossa vida, que nós olhamos para trás e dizemos assim, Senhor, o Senhor me tirou do lamaçal do pecado para estar aqui te servindo. Obra é consequência. Obra é uma entrega que eu dou a Deus de gratidão por tudo aquilo que Deus já faz na nossa vida. Então, que possamos levar isso para a nossa vida e que possamos lembrar que o amor de Deus, Ele quer alcançar outras pessoas através da nossa vida. Obrigado e graça e paz.